Panorama 95 apresenta Checkup no rádio. Olha, fadiga, fraqueza e cansaço são queixas comuns, especialmente com o avanço da idade, mas nem sempre devem ser vistos como algo normal. Esses sintomas podem estar ligados desde a hábitos de vida inadequados até condições de saúde mais sérias, como anemia, problemas hormonais ou doenças crônicas. No quadro Check-up no rádio de hoje, nós vamos conversar com o médico geriatra Belizo Neto para esclarecer as principais causas, sinais de alerta e caminhos para diagnóstico e tratamento, ajudando os ouvintes a entender quando é hora de buscar ajuda médica. Doutor Belizo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas, a todos que nos ouvem e nos escutam. É uma satisfação, mais uma terça-feira, participarmos aqui do quadro Check-up no rádio e hoje falando de um tema bastante interessante, que é esses três termos que na maioria das vezes são termos diferentes, mas representam um sintoma comum, às vezes inespecífico, que o paciente vem ao consultório. Na verdade, muitos deles, uma boa parte dos pacientes que nos procuram vem com a queixa de que está cansado, tá fraco, tá fadigado, tá sem energia, ou que não consegue ficar levantar, ou as pernas não conseguem mais andar, ou que muito sono durante o dia. Então, assim, fadiga, fraqueza, cansaço são sinônimos quase que de um mesmo sintoma, que na maioria das vezes tem uma causa por trás disso. Eles geralmente associam muito à alimentação. Tá fraco, não tá comendo, lógico. Paciente que está com a sensação de fraqueza, com esse sentimento de falta de energia ou falta de coragem, ele naturalmente ele pode andar menos, ele pode se movimentar menos. Isso faz com que o organismo dele tenha menos fome. Tendo menos fome, ele perde peso, e isso é uma cascata que fica se retroalimentando. Perde fome, perde peso, fica mais fraco ainda, anda menos ainda, perde mais peso. Então a cascata em espiral, que fica se retroalimentando, e a gente tem que interromper isso. Essa cascata, assim, tecnicamente a gente chama de síndrome de fragilidade. É aquele idoso que não é porque ele é fraquinho, não, é porque ele vem facilmente, ele cansa, ele perde peso, ele perde apetite, ele tem muita doença. Então essa síndrome, ela coloca o paciente nessa espiral de perdas e aumenta o risco dele cair, dele fraturar, dele internar, dele ficar dependente. Eu sempre costumo dizer aos pacientes, a fraqueza a fadiga, a fragilidade é o primeiro passo para você ficar dependente. Quando você começa a se sentir com menos coragem, andando menos, com fraqueza nas pernas, perdendo músculo, com dificuldade às vezes de andar um quarteirão, subir um lance de escada ou mesmo ir no banheiro, esse é o primeiro passo para você começar a ficar dependente. Então, esses termos, eles meio que coincidem, mas assim, cada um quer dizer alguma coisa, mas é muito comum aparecerem esses termos, e a gente tem que entender o que é e buscar tratar. Agora, doutor Belizo, qual a diferença entre um cansaço normal do dia a dia e a fadiga que merece investigação médica? Bom, Marcos, o cansaço uma das formas também deles se queixar é dizer, tô muito sem energia, meu pai tá muito fraco porque tá trabalhando demais, não para de trabalhar. Existe sim o cansaço físico, existe aquela fadiga mental do estresse do dia a dia, o burnout, né? Existe aquela fraqueza realmente da alimentação, existe aquela fraqueza de uma pessoa que adoeceu, ela tá fraca, tá saindo de uma internação ou mesmo tá doente. Então, a fraqueza do excesso de esforço, assim vamos dizer, é uma fraqueza benigna que você repousou, você melhora. Você organizou sua rotina, você melhora. Agora, se é uma fraqueza porque aquele indivíduo está fazendo as mesmas atividades e ele está tendo a necessidade maior de repousar,
ele faz, mas tem que parar, ou ele autorrelata, eu tô me sentindo mais fraco, eu tô tendo que ter mais energia para fazer o que eu fazia antes. Aí a gente tem que buscar a causa. Então, as causas, elas podem ser inúmeras, desde essa, como a gente falou, de se alimentar menos ou um cansaço físico já exagerado, passando por uma noite mal dormida ou por um transtorno do sono. O paciente tem insônia, paciente que tem apneia do sono, tem transtorno do sono, outros como transtorno comportamental do sono. Noite mal dormida significa dia sonolento, dia com pouca energia, com pouca motivação. Depressão, uma doença mental que causa muito fadiga, muita falta de energia. A anedonia da depressão, ela é bem mais comum nos pacientes idosos, então tem que ver se não é depressão, tem que ver se não tem uma outra doença clínica, como no início do programa você falou. Será que não é uma anemia? Será que não é uma doença na tireoide? Será que não é a própria doença de Parkinson causa muita fadiga, causa muita perda de energia? Doenças osteoarticulares podem causar fraqueza, as insuficiências, paciente que tem uma insuficiência cardíaca, o coração é mais fraco, ele cansa mais fácil, ele tem uma fraqueza, insuficiência pulmonar, tem enfisema, tem DPOC, isso pode causar fraqueza. A própria desidratação, aquelas pessoas que tem o hábito de ingerir menos água, pode prestar atenção, quando você bebe menos água você se sente um pouquinho mais fraco, você reidrata, você já dá uma energizada. Medicamentos, tem alguns medicamentos que eles podem causar uma fraqueza, uma fadiga, e isso tem que ser revisto. Própria rotina sedentária ou de pouco movimento daquele paciente, ele pode descondicionar o paciente. Ele se movimenta pouco, passa o dia sentado, deitado, só se levanta para beber água, ir no banheiro ou se alimentar. Esse indivíduo ele vai atrofiando, então ele vai tendo mais fraqueza, menos massa muscular. Então, será que não é uma rotina pouco ativa, ou esse indivíduo não pratica atividade física, ele é sedentário? Então, são várias as causas de fadiga, de cansaço, de fraqueza, que podem exatamente culminar naquela síndrome de fragilidade, que esse sim é um marcador importante para desfechos negativos, é um marcador de saúde importantíssimo para a gente saber qual aquele indivíduo que, se ele adoecer, ele vai internar, ele vai agravar muito, ou aquele indivíduo que vai adoecer, mas ele vai voltar mais rápido. Essa síndrome de fragilidade é um grande marcador para a medicina geriátrica. Então, são várias as causas, e o tratamento ele baseia-se inicialmente, tem uma regra geral que a gente sempre diz: olha, tratar fraqueza é buscar a causa, mas mesmo que você não saiba a causa ainda, você tem que organizar a alimentação desse indivíduo, otimizar, às vezes ele come um pouquinho, ele come em excesso, a obesidade também pode dar fadiga, pode dar fraqueza. Organizar a alimentação, ver como é que está a movimentação dele, se ele faz alguma atividade física, se ele tem uma rotina muito pouco ativa, você coloca ele para ativar mais a musculatura dele, ficar mais ativo, menos parado, menos sem atividade, e rever medicamentos. É uma regra, esse tripé, a gente começa o tratamento de fraqueza, fadiga ou mesmo cansaço no idoso, passando logo por esses três pilares, né? De alimentação, mobilidade, movimentação, exercício físico, e rever os medicamentos. Será que não tem nenhum medicamento que esteja causando isso? Depois disso a gente vai investigar aquelas doenças que causam fraqueza, como eu falei anteriormente: transtorno do sono, depressão, tireoide, anemia, doenças como Parkinson, descondicionamento físico. Então, o tratamento passa por aí. Você tratar a causa, será que não é? E geralmente, Marcos, em idosos, eles não tem só uma causa, não é só porque
ele não está dormindo bem. Geralmente tem 2, 3 causas. Ele não está dormindo bem, ele tem uma doença na tireoide e ele é sedentário, ele tem pouca mobilidade, ele tem pouco movimento durante o dia. Então você vai atuar nas 3 causas. Às vezes, não, ele tem um Parkinson, ele não está se alimentando bem e não está fazendo nenhum exercício ativo, não está se movimentando, não está fazendo fisioterapia ou alguma atividade física. No idoso tem essa característica de essa fadiga, esse sintoma que eu sempre digo que é uma via comum. Várias coisas terminam com a pessoa se sentindo fraca, sem energia, fadigada ou cansaço. Então, ou cansada. Então, 2, 3, 4, 5 causas às vezes está por trás dessa fadiga. Pergunta vem aqui do nosso querido amigo, juiz, professor também e flamenguista, doutor Marcos Vinícius. Tá aqui ele mandando aqui, inclusive, saudações rubro-negras para o doutor Belísio, viu? Saudações. Sabia que doutor Marcos Vinícius era flamenguista, não. O cara tem um currículo invejoso, maravilhoso, mas o do Flamengo esse aí esse é o que principal, né? É, o que ele bota primeiro, né? Ele pergunta o seguinte: a partir de quantos anos devemos procurar um geriatra? O que pode ser feito para envelhecermos com saúde? Boa pergunta, Marcos. A geriatria, ela tem, assim, o diferencial dela saber o final de cada história. A gente lidar com pacientes que não cuidaram cedo, aqueles pacientes cheios de doença. Então, essa trilha do envelhecimento saudável, a gente já consegue entender mais ou menos e organizar para que esse paciente vá ao geriatra e organize. Eu digo, olha, você tem 2 rotas: envelhecimento patológico, cheio de doença, ou aquele envelhecimento ativo, robusto, você chegar com a sua autonomia preservada, sua independência preservada aos 90, aos 95 e assim por diante, tendo condição de autogerir sua própria vida. As mulheres, o ideal é que ela, na transição menopausal, ela já comece a pensar. Eu sempre digo, o corpo começa a envelhecer com 30, mas não necessariamente você com 30 anos vai ao geriatra. O que eu quero dizer é que aos 30 anos você sozinho às vezes não consegue mais manter sua saúde. Você tem que procurar ativamente se cuidar, atividade física, se alimentar bem, fazer aquilo que manda o envelhecimento saudável. Mulher, depois da menopausa, é obrigatório. Eu sempre digo, aos 50 anos é indispensável você cuidar da sua própria saúde, assumir o protagonismo. Agora eu vou ter que fazer. Quando você é criança, não. Você adoece, o próprio organismo se encarrega de recuperar, de tratar suas doenças. Então, assim, uma idade seria aos 50 anos. Para você fazer aquela avaliação e o médico dizer, olha, vá por aqui. Seu perfil é esse, faça esses exames, você tem um risco de câncer aqui, você precisa fazer essa estrutura de organização mental para não sofrer com doenças mentais, manter uma atividade física assim, assado, uma alimentação dessa forma. Então, a gente colocar ele nessa rota do envelhecimento ativo, rota do envelhecimento saudável. Ah, mas aí eu vou todo ano? Tem pacientes que vêm e voltam com 5 anos. Paciente como o Marcos, que é um paciente robusto, ativo, saudável, geralmente ele não precisa vir todo ano. Mas tem aquele paciente com 50 e poucos anos que tem muitas doenças, ele já precisa de um acompanhamento mais próximo, ali anual, semestral. Então, é indispensável, pelo menos, eu não diria nem que no geriatra, mas a partir dos 50 você ser acompanhado ativamente, não mais só passivo. Vou aqui cuidar da minha alimentação, fazer uns exames de laboratório ali, aqui e acolá. Não, você tem que ver não só os exames de laboratório, mas sua alimentação, sua saúde mental, seu sono, como é que você está se relacionando. Fundamental hoje, está cada vez mais publicado na literatura que a sociabilidade é um marcador de longevidade. Quanto mais redes sociais você tem, mais rede de suporte social, mais relacionamento, mais interação, mais vida você tem. Então, meu amigo Marcos, depois dos 50 é bom você dar uma passada, nem que você volte só com 5 ou 10 anos, mas pra gente ajustar a rota e colocar naquela trilha do envelhecimento saudável. Isso o homem, né? Mas a mulher na transição menopausal é interessante ela ir. Não deixar para ir aos 80 já demenciado, com o osso fraturado, cheio de dor, sem dormir, com dificuldade de se alimentar. Então, é melhor antes.
Maria Iva pergunta: minha mãe tem 89 anos, tem Alzheimer, ela passa o dia inteiro andando no meio da casa e conversando, não para, só à noite que ela sossega um pedaço, mas acorda às 4 da madrugada e começa a zoada. Já dei todo tipo de remédio para acalmar e não tem jeito, mas é muito sadia, não pega nem gripe. Os exames dela, tudo bom, e a pressão também. O senhor pode me dizer se é normal uma pessoa com Alzheimer ser assim? Ela grita, chora, chama pelas pessoas da família dela que já morreu. Isso é um sintoma, até o programa passado, se ela tiver acesso ao YouTube, eu falei desses sintomas comportamentais na demência. Mas esse sintoma em especial aí, é uma agitação na demência, é uma perambulação, é um comportamento do indivíduo passar o dia andando dentro de casa, que a gente chama de perambulação. A agitação, no caso, ela dela ficar inquieta, dela ficar gritando, dela ficar conversando o tempo todo. Então, esses sintomas, ele tem sim, não tem, possa ser que não tenha sido feito o calmante, assim, vamos dizer, entre aspas, correto. Mas o primeiro passo é tratamento não medicamentoso. Às vezes tem algum gatilho que faz ela ficar agitada, perambulando, agressiva. Às vezes o paciente não sabe dizer, às vezes ele é frio demais, é calor demais, às vezes ele está com a dor e ninguém sabe, às vezes está com a coceira, às vezes não reconhece o ambiente. Então, vê se não tem nenhum gatilho. Não tendo gatilho, a gente passa para o tratamento com medicamento. O primeiro passo é tratar a própria demência. Será que está bem tratada nas doses certas, com os medicamentos certos? Tá bem tratada. Aí, quando isso não resolve, aí a gente tem medicamentos específicos para cada sintoma comportamental desse. No caso aqui é uma agitação, uma perambulação, tem medicamentos que são específicos para isso. Tem outros pacientes que ficam tendo alucinação, tendo visões que não existem. Tem paciente que não dorme a noite toda, passa o dia dormindo. Tem paciente que tem comportamento estereotipado, de ficar mexendo na pele, às vezes na sobrancelha, ou repetindo o mesmo comportamento várias vezes ao dia. Tem outros que ficam depressivos, ficam isolados. Tem a apatia, aquele que não tanto faz, ele nem fica alegre, nem fica triste, independente de ter uma alegria ou de ter uma tristeza. Esse é um sintoma bastante comum. Tem aqueles que ficam desinibidos, dizem o que quer, na hora que quer, sem freio nenhum. Tem desinibição sexual, nunca falou um palavrão na vida e agora tá falando palavrão, tá com história de namoro, tá falando palavras inapropriadas. Então são vários os sintomas, mas esse aí tenta ver gatilho, ver se o tratamento da demência tá bem otimizado, e se não, tem medicamentos específicos para esse sintoma. Isso acaba com a saúde do cuidador ou dos cuidadores, porque nesse caso às vezes precisa 3, 4 cuidadores, a família se divide, muitos têm que trabalhar, um trabalho bastante pesado para quem cuida. Então tem jeito sim, viu, meu amigo? É só organizar direitinho que a gente consegue acabar com esse sintoma. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp 99205-3030. Bom dia. Bom dia, eu gostaria de perguntar o seguinte: eu tenho 70 anos já, mas eu tenho muito esquecimento. O que é que ele acha? Se é problema da idade ou se pode ser algum problema neurológico? E tu, Belisa? Idade, né? 70 anos. Eu tenho vários pacientes com 80, 90 que não tem esquecimento. E eu tenho vários amigos com 40, com 30 que tem esquecimento. Então, esquecimento, ele independe da idade. É uma queixa extremamente comum no dia a dia das pessoas, mas a idade é um fator de risco para que aquele esquecimento possa ser uma demência. Isso é fato. Então, esquecimento não é da idade. As pessoas, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem uma lentificação de raciocínio, mas é uma coisa muito discreta que quase ninguém percebe. Esquecimento é geralmente por alguma coisa que está fazendo a pessoa não se concentrar
ou ela não ficar atenta, não ter uma atenção e uma concentração. Uma causa é medicamento, tem alguns medicamentos que causam esquecimento. Outra causa, sono, transtorno do sono dá esquecimento. Você não dormindo bem, você não sedimenta bem suas memórias. É no sono que a gente sedimenta as memórias. Transtornos ansiosos, dificuldade de manter a atenção.